10 segundos e a gente já começa nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, primeiramente, queria dar uma boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Queria desejar boa noite para todo mundo e dizer que hoje a gente vai falar sobre pelo menos nove erros que é interessante a gente não cometer no Excel e que demandam aí muito tempo, né, na maioria das vezes, muito tempo até a gente poder identificar o que ocasionou esse erro. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ver 9 erros e no final da nossa live eu vou apresentar, né, como bônus aí para a nossa live duas, né, 3 maneiras da gente fazer a soma de maneira muito rápida, diferente da maneira convencional que a gente faz aqui, e também como que a gente insere emojis, né, como a gente insere os nossos emojis na nas nossas funções, nas nossas fórmulas e funções, ok? Então, esse vai ser o objetivo. Então, inicialmente, a gente vai fazer o seguinte: lembrando sempre que o objetivo do canal aqui é sempre a gente transformar horas de trabalho em minutos com Excel e né, e proporcionar, né, que a pessoa seja reconhecida em qualquer área profissional. Por que isso? Porque o Excel, né, quem executa, quem trabalha com Excel, trabalha, né, no setor público, trabalha no setor privado, trabalha como autônomo, profissional liberal, enfim, independente da área que trabalha, né, a ferramenta, né, utilizada de maneira correta, ela vai trazer muitos benefícios, e os benefícios, entre outros, é essa transformação de horas em minutos aqui no Excel. Além disso, como benefício, vale lembrar, obviamente, que uma fórmula criada errada, ela te demanda tempo, e esse tempo você poderia se dedicar a outros trabalhos aqui. Então, por isso que eu estou focando nisso, porque eu também tenho muitas demandas, muitos questionamentos de alunos, de mentorados, sobre esses erros. Muitas vezes na identificação, está ali batendo cabeça para tentar resolver um desses erros, e aí vem o questionamento para a gente poder dar uma solução para isso. Então, bora lá para o nosso conteúdo propriamente dito. Então, assim, tudo que eu apresentar aqui vai ser muito simples e eu vou tentar apresentar da maneira mais didática possível, tá? Lembrando que o primeiro caso dos erros que a gente vai ver que podem ser evitados, né, vai ser o seguinte: numa fórmula, numa função, nós podemos incluir várias coisas, muitas e muitas coisas dentro de uma fórmula, dentro de uma função. O conceito prático, técnico, teórico, né, do que é uma fórmula, do que é uma função, né, talvez até para diferenciar um pouco isso, função é algo que já é nativo, formado, montado pelo Excel. Por exemplo, a função troca e vê, ela é uma função porque ela já é nativa. Uma fórmula é quando você coloca, né, você monta uma estrutura, né, uma forma onde você coloca uma função, onde você acrescenta, você coloca nomes, valores, você coloca. Eu falei essa semana sobre os comparadores. Então, quando você usa maior, menor, igual, diferente, quando você usa os operadores matemáticos, o mais, menos, vezes, dividir. Então, tudo isso são informações que vão numa fórmula ou numa função e que, se não utilizados da maneira correta, vão gerar o erro e, consequentemente, vão demandar o seu tempo para que, né, você fique ali batendo cabeça tentando resolver isso. Como o nosso primeiro exemplo, qual que é? Muitas vezes, como eu falei, eu já vi, né, da maneira errada, né, mas até aí, como eu falei, errada até esse momento. A partir de agora a gente já sabe qual é a maneira correta e a gente vai começar a fazer isso. Então, da maneira errada, às vezes a pessoa vai colocar uma função lá, por exemplo, uma fórmula, e começa a escrever, soma, abre parênteses, e vem aqui buscar essa informação e ela não vem. Então, essa é a primeira informação. Então, lembrando, né, como eu falo sempre, o óbvio precisa ser dito. Ok? Então, a gente sempre vai dizer isso para que as pessoas entendam que, assim, olha, se eu sabia, ok, né, segue, se eu não sabia, eu vou agregar. Então, primeira dica das funções aqui é o sinal do igual, ele precisa sempre existir. Então, eu vou começar uma função, eu preciso, se eu vou montar essa minha função na célula, o sinal do igual, ele precisa existir. Exceto, obviamente, se eu for utilizar aqui
o meu assistente. Então, se eu for usar o meu assistente aqui, ok, não tem problema. O assistente ele já vai entender. Inclusive, ele já vai entender, e como eu falei num outro vídeo, ele não só vai entender como, quando a gente tiver os argumentos na caixa dos argumentos, então, o que é um argumento, por exemplo? Então, eu vou vir aqui e vou deletar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma função qualquer aqui, que eu lembrei. Então, a função proc-v, por exemplo. Então, quando eu entro aqui nos meus argumentos, quando eu insiro uma informação numa caixa dessa, se a informação ela tem que ser colocada como texto, a função ela já entende. Então, se eu escrever um nome aqui, ele vai entender e vai converter para texto. Quando a gente monta isso da maneira manual aqui, não, a gente precisa colocar todos os argumentos da maneira certinha, como ele precisa ser colocado, tá? Então, só lembrando, então, aqui, eu vou começar a fórmula e eu vou novamente escrever e eu vou colocar o sinal do igual, eu vou escrever soma, vou abrir o meu parênteses. Então, eu vou falar depois detalhado um pouquinho sobre o parênteses aqui, que é o segundo, né? O segundo motivos, a segunda causas de erro, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai inserir uma fórmula, uma função, o sinal do igual, como eu falei, é obrigatório se você vai inserir isso manualmente. O segundo erro, qual que é? É quando você insere, abre um parênteses, e você ou não fecha esse parênteses, ou fecha ele da maneira inadequada. O que é maneira inadequada? Para cada parênteses que você abre, você precisa fechar, ok? Em algumas situações, o Excel, ele até entende e ele fecha, mas não necessariamente 100% das vezes ele vai fechar da maneira correta. O que é da maneira correta? Muitas vezes o objetivo que você quer dentro de uma fórmula, dentro de uma função, às vezes não é o objetivo que o Excel entendeu que você queria. E aí, por isso, ele vai fechar de maneira errada. Então, redobrar atenção na questão do parênteses. Mas nesse nosso exemplo aqui, só para a gente fixar aqui, eu venho aqui na minha função e vou fechar o meu parênteses aqui. Então, os dois primeiros erros aqui eu já estou corrigindo, colocando o sinal do igual e fechando o meu parênteses. Mas, como eu falei, vamos imaginar que eu tivesse esquecido do meu primeiro parênteses e vou teclar em Enter. E aí, o que aconteceu? O Excel ele fechou, porque ele entendeu, é uma fórmula simples, ele sabe que ele abriu um parênteses, ele precisa fechar um parênteses. Mas em fórmulas mais complexas, né, não, é necessário que a gente entenda que a cada abertura de parênteses tem um fechamento. Então, aí a gente precisa vir aqui na fórmula, independente do tamanho dela, né, e aí a gente começa a contar aqui, por exemplo, se eu abrir, né, então, vale lembrar aqui, se eu abrir um parênteses aqui, eu tenho um fechando. Se eu tiver dois aqui, eu tenho dois parênteses aqui fechando. E, obviamente, que não é um atrás do outro. Depende muito da estrutura que você está montando em cada função. Cada função tem uma necessidade específica. Essa função é uma função simples, então ela basta a abertura e um fechamento, mas o Excel é inteligente, ele fecha. Numa função, por exemplo, como a função C normal, você pode utilizar um parênteses. Na função que você agrega, por exemplo, o C e o E, você já precisa de dois parênteses, enfim, e aí sucessivamente, tá? Então, só para deixar claro que não é regra, né, você abrir e fechar tudo. Abriu tudo no começo, fechou tudo no começo, tá? É realmente assunto para outras lives, é assunto para a gente tratar especificamente sobre isso. Ok? Então, tratamos sobre o sinal de igual, tratamos sobre parênteses, abriu, fechou parênteses. Qual que é o outro? Ponto de intervalo. O que é o ponto de intervalo aqui? Você imagina o seguinte, aqui o Excel, ele tem uma função, e aqui a mesma função, só lembrando aqui, ele é a mesma função, deixa eu só colocar o zoom aqui no enquadramento correto. Então, aqui ele é uma função soma, que é a mesma função, inclusive estou mantendo a função soma para ficar mais prático, para ficar mais didático o entendimento. Então, aqui é uma função onde tem o sinal do igual que a gente já viu, tem o parênteses que abriu e fechou, já está certo, e agora o terceiro é o ponto e vírgula para separar o intervalo. O que é separar o intervalo? Então, aqui na nossa função, ele entende que G2 ponto G5 é do G2 até o G5. E muitas vezes, o que eu percebo? Né? Eu percebo muitas vezes alunos mentorados fazendo o quê? Vem aqui, digitou alguma coisa, por acaso errou, colocou ponto e vírgula e veio aqui e tentou marcar a sequência dele aqui e fechou. Teclou em Enter aqui.
Então, beleza, trouxe 187 aqui, vamos somar. Nossa, deu errado aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, na nossa função aqui, ó, ele deu 167 aqui na nossa soma, mas se a gente pegar aqui na somatória dele aqui, ó, tem 187. Poxa, e aí a gente imagina o seguinte: ele não deu erro, mas ele fez errado. Por quê? Porque ele considerou aqui na nossa função o seguinte. Então, só para a gente entender, ele considerou G2, é como se ele entendesse o seguinte: olha, eu estou posicionando no G2 e além do G2 eu quero o intervalo G2 a G5. Então, dessa maneira, ele está considerando duas variáveis, o que não é o objetivo. Como eu falei, eu não vou nem tratar sobre esses argumentos específicos. Por quê? O objetivo é dizer que aqui tem um ponto e vírgula, ó, novamente, aqui tem um ponto e vírgula, e não se separa o intervalo com ponto e vírgula. Se separa argumentos, mas intervalos não. Toda vez que separar um intervalo aqui, tem que ser ponto e, né, 2 pontos e pronto. É isso. Então, agora, beleza. Agora, se eu pegar aqui, ó, e demarcar minha região 167, bate com a minha somatória, tá bom? Então, recapitulando, sinal do igual, parênteses, abriu, fechou, e ponto, 2 pontos para separar, né, um intervalo, para definir um intervalo aqui, tá bom? Então, novamente aí, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem entrou aqui depois do começo da live, né? Thelma com a gente, Ale com a gente, Patrícia com a gente. Então, só recapitulando, hoje a gente vai falar sobre as nove maneiras, nove tipos de erros que acontecem normalmente aqui no Excel e como que a gente identifica esses erros e como a gente resolve, né? Não basta a gente identificar o erro, né? A gente precisa saber como resolve. E no final, né, como bônus, como, né, para poder, né, prestigiar o pessoal que está aqui na live, eu vou colocar como que a gente faz rapidamente, duas maneiras, pelo menos duas maneiras de como a gente faz uma soma muito rapidamente, de maneira didática, de maneira, né, muito rápida, né, principalmente, né, porque, como eu falo sempre, principalmente porque o objetivo do canal é transformar, né, horas de trabalho em minutos no Excel, né, para que vocês sejam reconhecidos em qualquer área profissional. Então, o conteúdo, né, o conteúdo que eu trago aqui vai ser sempre focado nisso, vai ser sempre com esse objetivo. E ensinar vocês a identificar rapidamente como identificam um erro, ensinar vocês como rapidamente vocês fazem uma função aqui no Excel, né, leva, né, direciona para esse objetivo do canal aqui. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Novamente, como eu pergunto sempre aqui nas lives, tá? Baseado aí na visão de vocês, tá? Não na visão do vizinho, do chefe, do amigo, do marido, da esposa, na visão de vocês. Que nível de Excel vocês se consideram, tá? Coloca aí pra gente, é legal acompanhar sempre, porque como eu falei, os conteúdos futuros a gente vai gerando, né, moldando aí, né, ajustando com o nível do pessoal. Então, beleza, a gente já viu 3 situações, agora a gente vai para o quarto, que são argumentos obrigatórios. O que são argumentos obrigatórios? Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho aqui uma coluna código e uma coluna nome. E vamos imaginar aqui que eu queira colocar uma função qualquer. No caso aqui, eu vou colocar a função PROC-V, porque é uma função de interesse da humanidade, né? E segundo, porque ela vai servir de maneira simples para entender o que é utilizar os argumentos obrigatórios, tá? Então, aqui, para a gente exemplificar o seguinte, eu vou colocar a função PROC-V e como toda função, independente de qual seja, tá? Ela vai ter um argumento, 2, 3, 5, 10, mas ela vai ter sempre um argumento, que é o quê? Que são as informações necessárias para que a gente consiga compor e montar a nossa função, a nossa fórmula de maneira correta. Uma vez que a gente não utiliza o argumento correto, uma vez que a gente não utiliza o argumento aonde a gente tem que colocar na condição correta, automaticamente está gerando o nosso próprio erro, né? Então, assim, já não basta os erros existentes no Excel, então a gente acaba gerando o nosso próprio erro. Então, né, não é legal isso, então por isso que a gente vai montar aqui da maneira correta. Então, o que é um argumento obrigatório correto? Então, vamos lá. A gente vai começar nossa função pelo sinal do igual, como a gente já aprendeu. A gente vai digitar a função, porque eu sei qual é essa função de cabeça. Vou digitar o primeiro parênteses, porque eu também ensinei que toda função, toda fórmula começa, né, com um parênteses que abre e um parênteses que fecha, a gente abre. E agora aqui na sintaxe aqui,
Então, lembrando aqui, ó, na sintaxe, ele vai negritando aqui, ok? As palavras, qual que é o próximo argumento da nossa função. Então, o primeiro é valor procurado. Depois a gente vai ter matriz tabela, índice, coluna e valor procurado. Cada um na sua, né, no seu momento certo. Só fazendo um parênteses, lembrando que o que está aqui sobre colchetes, eu acho que é colchetes, eu sempre confundo colchete e chave, mas eu acho que é colchetes aqui, ele não é um caractere obrigatório, ok? Mas não é o caso aqui. Então vamos lá para o primeiro argumento procurado, que é o valor procurado. Então vamos imaginar que eu, por algum motivo, eu fui lá e coloquei o ponto e vírgula. Ou seja, eu pulei o argumento, ok? E agora ele negritou o segundo aqui, ó. Negritou o segundo, matriz tabela. Então vamos lá. Qual que é a minha matriz tabela? Na função, no objetivo, como eu falei aqui, não é o PROC-V, mas a matriz tabela é o meu intervalo aqui, ok? Então, ponto e vírgula, e agora a gente vai para o número índice da coluna. Então, número índice da coluna é a segunda coluna, ou seja, eu quero um valor procurado, e assim que eu encontrar esse valor procurado, eu quero trazer um valor correspondente, que é o que está na minha segunda coluna. Né? Novamente, não é o objetivo da aula a PROC-V, e sim não utilizar os argumentos corretos. Então, é o argumento, né, a segunda coluna, ponto e vírgula, e agora eu vou digitar zero, porque eu quero o valor exato, e eu vou teclar em Enter. E aí ele me deu erro. Por que ele me deu erro? Porque eu não coloquei um valor obrigatório, que é o quê? O valor procurado. Então, como que a gente identifica isso? Eu venho aqui na minha função novamente, a gente já vai ver que tem uma caixa vazia aqui, que é um argumento que deveria ter, que é o quê? Qual que é o meu valor procurado? Se eu estou procurando um código, eu tenho que dizer para ele qual é o código que eu quero. No caso aqui é o 45. Então, como eu falei, qual que é a grande vantagem, né? Qual é a grande vantagem da gente ter montar nossa fórmula, nossa função, utilizando o assistente? É porque na montagem da nossa função aqui, ele já vai apresentando o resultado. Então, como eu falo sempre, se deu M no ventilador aqui, a gente já consegue identificar aqui, que não é o caso aqui, então vou clicar em OK. Então, ele trouxe o meu resultado Pedro, tirou o eu, que era o erro de não disponível aqui, e aí, eu procurando aqui 45, ele trouxe Pedro, tá tudo certo, minha função tá legal. Então, a gente já identificou que a função, né, exceto, vale lembrar, tá? Exceto o argumento, que não é o argumento, que é aquele argumento que estava entre chave lá, entre colchetes, que não é o argumento obrigatório, todos os outros precisam existir. No caso aqui, o valor procurado, que era o primeiro aqui, ele tinha que existir. Como eu não tinha colocado ele propositalmente para mostrar para vocês, ele deu erro, tá bom? Então, esse foi o nosso próximo. O outro é o tipo correto de argumento. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui nome numa coluna e eu tenho aqui uma função que é uma função localizar. Então, o que essa função faz? Então, novamente, assim, o objetivo não é a gente falar sobre a função localizar, é falar sobre o tipo de argumento correto, diferente do anterior. O anterior era você colocar ou não um argumento obrigatório. Neste caso, é você colocar, mas colocar ele de maneira errada, né? O que é diferente da condição anterior. Então, neste caso aqui, também estou colocando uma função teoricamente um pouco mais simples para a gente ter um entendimento. E essa função, o que ela faz? Ela vai localizar, né, dentro de ela vai localizar um texto procurado dentro de uma célula onde tem um texto, e eu vou determinar a partir de onde eu quero começar a fazer essa localização. No caso aqui do meu assistente, eu quero procurar um espaço no meu texto, que está na minha célula 2, começando desde o primeiro aqui, ok? Então, vamos lá. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou montar novamente aqui o localizar. Então, eu vou vir aqui na primeira célula, como eu digo sempre. Então, sempre a fórmula a gente monta sempre na primeira célula, onde a gente quer ter o nosso resultado, porque dali para baixo a gente vai arrastar, né, para as linhas de baixo. Então, eu não posso montar isso aqui, por exemplo, na linha do meu cabeçalho. Então, tem que ser sempre na linha de onde eu quero o meu primeiro resultado. Tá? Só uma dica extra aqui. Então, vamos lá. Montando a nossa função localizar, então eu vou digitar o localizar, como a gente já aprendeu, eu vou colocar, abrir o meu primeiro parênteses, e aqui ele me pede o texto procurado. Então, assim, hipoteticamente, no nosso exemplo, eu vou procurar o espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar o meu espaço. Então, ele está simbolizado por duas aspas.
ok? E aí eu vou digitar o ponto e vírgula. Agora o meu próximo argumento ele me pede no texto. Qual texto? Então eu faço referência à minha célula do texto, ponto e vírgula novamente. E como eu falei, esse não é, né? Só lembrando, como eu falei, ó, aqui ele não é um argumento obrigatório. Tá? Por quê? Porque ele está aqui entre chave, entre colchetes aqui, que eu nunca lembro o que é isso aqui. Então, ele não é um argumento obrigatório. Mas no nosso exemplo, a gente vai preencher, inclusive, ele, que é o número 1. Por que o número 1? Porque eu quero a partir do primeiro, né, da primeira letra aqui. Eu quero a partir de Maria, eu quero que ele comece a fazer a contagem. Né? E se eu colocasse 2? Ele procuraria a partir do segundo valor procurado aqui. Ou seja, se eu estou procurando um espaço, ele não ia procurar a partir do primeiro, ia procurar a partir do segundo espaço só. Tá? Mas, como eu falei, não vem ao caso que não é o objetivo, né, desse assunto de hoje. Mas eu vou fechar o parênteses, como a gente também aprendeu no assunto de hoje, vou teclar e Enter. E aí, o que ele me deu como resultado aqui? Eu vou até arrastar aqui para as duas linhas. Ele me deu o número 1 para 3 aqui, para os 3 aqui. Ele me deu o número 1 aqui. Então, vamos recapitular aqui. Então, assim, de cara, eu já sei que ele está errado. Por quê? Porque o número 1, eu estou procurando o espaço. O meu objetivo nesse trabalho era procurar o meu espaço. O meu espaço aqui, ele está numa posição, aqui o meu espaço ele está numa outra posição e aqui ele está numa outra posição. Eles não estão na mesma posição, então não pode ser número 1 aqui, entendeu? Então eu já sei que está errado, mas eu sei que está errado. Né? Muita gente, né, como eu falei, muita gente faz esse trabalho, não identifica o erro porque ele não apresenta o erro, mostra resultados em cima desse resultado apresentado, leva o resultado para frente, às vezes resultados relevantes, importantes, às vezes até para tomada de decisão, e como eu digo sempre, a IAM está feita, está no ventilador, e aí muitas vezes para corrigir isso é muito complicado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, novamente, eu vou no meu assistente e lembrando que no Excel, o espaço aqui a gente define com uma aspa e coloca um espaço no meio e coloca uma outra aspa. E o resto a gente continua do jeito que está. E como eu falei, o assistente ele já mostra para a gente aqui, ele é um pré-M no ventilador, né? Porque a gente já consegue visualizar aqui se já deu, né? Enfim, se já deu ruim aqui. Então, eu vi que mudou o número agora. Agora a gente tem aqui, ó, número 6 aqui, ó. Então já é diferente do que a gente tinha visto lá, que era o número 1. Então, vamos lá. E aí eu vou clicar em OK. E vamos entender o que é esse número 6 aqui para entender se a nossa função está certa também, né? Como eu falei, o objetivo não é a função, mas para a gente saber se nós utilizamos o tipo correto de argumento, a gente precisa saber se o resultado está legal, se fechou o resultado legal. Então, vamos lá. O objetivo era localizar qual era a posição do espaço. Era simplesmente isso. Eu quero saber em qual posição, em qual caractere, né, está o meu espaço. E aqui ele está me dizendo no primeiro resultado que está na 6ª posição. Então vamos lá. Maria é o M, o A, o R, o I e o A. E aí o espaço vem na sequência, que é o número 6. Então agora está certo. Esse é o nosso objetivo. Então, a mesma coisa o José. O J, o O, o S e o E. E aí vem o acento, vem o espaço. Então, são 5. Então, também está certo. E Joaquim também, ok? Então, dessa maneira, eu sei que eu utilizei o tipo de argumento corretamente. Tá bom? Então, bora lá agora para o nosso próximo. E o nosso próximo, eu não... Assim, eu vou exemplificar só para vocês entenderem, mas, na verdade, é mais a dica mesmo. Eu sei que muita gente não vai usar, a maioria das pessoas não vão usar, 99% das pessoas não vão usar, mas fica o alerta aqui, que é o quê? É que muitas funções a gente consegue, né, no máximo, 64 funções alinhadas uma dentro da outra. Né? Aparentemente, como eu falei, 99% das pessoas não vão usar, mas muitas vezes a gente alinha uma função dentro da outra quando a gente conhece o conceito da função de maneira muito rápida. Né? Então, por quê? Porque você monta a ideia inicial e depois, dentro da função, você vai só replicando. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma função aqui, ó. Então, só para vocês entenderem que depois que a gente conhece uma função, muitas vezes replicar essa função, às vezes é mais rápido e mais fácil. Então, eu tenho uma função aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, ok? E aí, o que eu vou fazer com essa função? Eu vou dizer para essa função que se ela der erro, para ela fazer alguma coisa, ok?
Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou copiar essa informação, copiar, Ctrl C, normal. Vou vir aqui, depois do sinal do igual, e vou alinhar uma outra função. Então, eu vou colocar assim, ó, se erros, ok? Vou abrir uma função, isso aqui, vou colocar 2 pontos, e é o que eu falei, não vamos entrar no mérito da minha função aqui, tá? Enfim, até precisava analisar ela, que ela deu erro aqui. Mas você vê que, assim, ó, considerando que os parâmetros que eu coloquei aqui estão certos, ela já tem, eu já dobrei a quantidade de argumentos. Se porventura ela desse um erro aqui e eu quisesse tratar ela, novamente, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, se erro, novamente, né? Vou abrir o meu parênteses e vou dizer o seguinte: olha, se isso aqui der erro, vou dar um exemplo, deixa o campo vazio, por exemplo. Então, tratei aqui. Novamente, tá? Não se atente no que eu estou fazendo. Enfim, né? O porquê que eu estou fazendo. Eu estou juntando uma função com a outra aqui para mostrar para vocês o que é alinhar uma função, né, 64 vezes, o que, como eu falei, pode ser que nesse momento não aconteça, mas em algum momento alguém queira fazer isso. E estou falando isso por quê? Porque eu já vi, né? É raro, mas eu já vi, né? Eu já vi alunos, eu já vi colaboradores fazendo isso, né? Eu já vi pessoas pelas corporações que eu passei, né? Fazendo isso, juntando, vai juntando, vai juntando. Às vezes aquele resultado não atende, ela vai lá, inclui uma outra condição e por aí vai. Então, neste caso, é isso que eu fiz. Então, a gente tem uma função aqui, ó, um se é erro, a gente tem um erro, tem uma esquerda, tem um localizar aqui, tudo isso é um alinhamento. Então, no máximo 64, pelo menos aí, né, para a gente começar a entender que a partir daí ele pode começar a dar erro em muitas funções. É óbvio que as novas versões, né, para quem trabalha com as versões mais recentes, tem sempre uma melhoria. A questão é que para a gente testar essa melhoria, né, a gente precisa juntar, né, 64 ou 124 ou 250 caracteres. Toda vez que você tem uma medida, você só vai conseguir saber se ela, né, continua valendo se a gente testar, ok? Então, vamos agora para o nosso próximo erro aqui, que é o quê? São outras planilhas ou aspas, tá? Na verdade, assim, nessa dica eu vou passar três dicas juntas, tá? Que é o quê? Que são outras aspas, que é a exclamação e que é incluir caminho da planilha externa, tá? Então, por que as três dicas em uma dica só? E aí vai uma sugestão, tá? E uma sugestão independente do teu nível de Excel. Toda vez que você for montar, né, primeiro que assim, só dizer que é possível você montar uma fórmula e uma função, fazendo referência ao mesmo intervalo aqui, fazer referência a uma outra planilha e fazer referência a uma planilha externa, ok? Então, esses três erros que eu estou falando aqui são relacionados a utilizar um vínculo externo, uma planilha externa. E eu quero dizer o quê? Então, você imagina aqui, ó, eu numa célula aqui, eu fiz referência a uma informação externa, uma planilha externa. E nessa informação, e aí não, só lembrando assim, ó, não se atentem a essa informação, tá? O objetivo não é. Só quero que vocês entendam o conceito, a ideia disso. Porque quando der erro e for relacionada a uma planilha externa, vocês já entenderem o que pode ser que tenha acontecido. Nesse exemplo, né, propositalmente, eu coloquei na função aqui, ó, 56 mais uma informação de uma planilha externa, tá? Então, uma coisa, né, fazendo referência a uma planilha externa. E aí, o que acontece? Muita gente tenta fazer isso, tá? Escrevendo, digitando, como se estivesse montando a função. Então, qual que é a minha dica para outras aspas, para exclamação e para incluir um caminho externo? Vocês vão perceber que sempre que ele insere um caminho externo, ele vai colocar a informação, por exemplo, da aspa simples, ele vai colocar a informação para definir o nome da planilha aqui, ó. Deixa eu até trazer ele aqui para baixo, ó. Ele vai definir aqui, ó, por exemplo, a aspa para fechar a função, vai colocar um ponto de exclamação, enfim, tem uma série de variáveis aqui que eu não vou explicar para vocês, mas que acontece quando a gente faz referência a uma planilha externa. Então, assim, para que não aconteça isso, qual que é a minha sugestão para a gente resolver esses três problemas ao mesmo tempo? Nunca digite. Não digite essa informação, mesmo que você saiba, mesmo que você esteja completamente seguro, não faça isso. Digita a informação que você tem aqui, faça o mais e faça referência a essa informação,
Tá? Então, se você vai se referir a uma outra planilha, né, é importante que você tenha a outra planilha também aberta, né, e aí você saia dessa informação e você vá para outra informação. Então, você imagina que essa informação é a informação que eu estou montando. Então, se eu quero colocar isso aqui é igual 45 mais a informação de uma outra planilha, basta eu vir aqui na minha barra, ou por aqui, pelo Alt Tab, enfim, de alguma maneira você ir até a outra planilha. Vou pegar um exemplo, uma planilha que eu tenho aqui, que inclusive é uma planilha para o nosso próximo evento, que eu vou aproveitar até dar uma reforçada. No dia 15 de fevereiro, às 20 horas, eu vou fazer um evento, e nesse evento eu vou mostrar para vocês como que a gente monta um dashboard em 1 hora, ok? Não vou dar spoiler aqui, tá? Então, mas só mostrar aqui para vocês. Então, imagina que eu fosse fazer referência a uma planilha, eu venho aqui na minha planilha, na outra planilha, faço referência à célula e dou um ok. Então, vai ser isso o meu objetivo, ok? Então, no caso aqui, como eu não vou utilizar essa planilha, não vou dar spoiler aqui, deixa eu até minimizar ela aqui. Então, beleza. Então, aí, o que aconteceu? Ele vai trazer aqui o 46 mais a minha planilha. E aí, uma dica. Vocês estão vendo aqui, ó, que o nome, ele tá pequeno aqui. Por quê? E essa é a dica muito importante. Porque a minha outra planilha, ela tá aberta. Então, eu vou até fechar, vou até mostrar ela antes para vocês. Então, estão vendo aqui, ó. Imagina o caminho que ela tá aqui, ó, o tamanho, ó, a dimensão, né? A extensão que ela está aqui. Isso porque eu fiz referência a uma planilha que está aberta. Então, ele mostra o caminho abreviado. É como quem dissesse o seguinte: olha, eu não preciso mostrar o endereço porque ela está aqui do meu lado. É mais ou menos isso. Então, assim, como a planilha está aberta, ele não está mostrando o endereço. Mas na hora que eu fechar a minha planilha, deixa eu até ver se eu fecho ela aqui, que eu estou compartilhando isso aqui, só para eu não fechar a minha que eu estou usando aqui. Deixa eu só ver aqui. Fechar. Ok, ela fechou. Tá vendo? Então, o que aconteceu? No momento em que eu fechei a minha planilha, que foi a planilha que eu fiz referência, o que ele fez aqui, ó? Ele tá. Cadê? Deixa eu pegar a minha tela aqui. O que ele fez? Ele está mostrando aqui, ó, todo o meu caminho. Ó. Tá vendo? Ele já não está mostrando mais aquele caminho curto. Por quê? Porque eu fiz referência a uma planilha quando ela estava aberta e agora que ela foi fechada, ela fica o caminho para você entender que caso você queira abrir a planilha, qual que é o caminho que ela está, ok? Então, não sei se vocês conseguiram associar isso um pouquinho à analogia que eu fiz. Ou seja, se você fizer referência à célula de uma planilha com ela aberta, o caminho vai ficar curto. Se você fechar, ela vai mostrar o caminho todo para você saber onde que ela está e para você poder abrir. Até existe maneira da gente poder, né, fazer isso, da gente vir aqui em vínculos e abrir a planilha novamente, mas eu não vou fazer isso porque depois eu vou ter que fechar ela de novo aqui, ok? Mas, então, as 3 dicas foram, né, para você, né, não digitar nada manualmente, seja ponto de exclamação, seja aspas, seja o endereço, seja nada. Na hora de você colocar a informação na planilha, a planilha tem que estar aberta, e se ela estiver fechada, ela vai ficar com um caminho mais longo para você entender qual que é o caminho que ela precisa colocar. E a exclamação, como eu falei, também não vai digitar exclamação, né, nada. Você vai sempre fazer referência à tua função, porque, como eu falei, nesse endereço aqui tem muita informação e a chance da gente digitar isso aqui errado é muito grande, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima dica aqui, que é digitar números sem formato. Então você imagina o seguinte: aqui eu estou fazendo uma somatória, ok? Uma somatória simples. Estou somando 27 mais 1000 aqui. Conta normal, normal. O que eu já acompanhei muito, demais, assim. Pode parecer brincadeira, mas eu já vi muito o pessoal colocar, na hora, principalmente quem está começando com Excel agora, o pessoal está digitando uma informação numa planilha, por exemplo, e ela não entendeu ainda, por exemplo, que quando eu digito uma informação na célula, toda a configuração da célula eu faço por meio da configuração aqui. Tá? Então, eu venho aqui, eu posso clicar, tem até uma tecla de atalho, mas eu não posso usar porque essa tecla está no meu zoom aqui. Mas eu posso vir aqui, ó, em formatar células, por exemplo, e eu venho aqui e formato. Então, assim, eu digito a informação normalmente. Então, se eu quero digitar 1000, então eu venho aqui, digito 1000, e aí o 1000 aqui ele vai estar fora do formato. Então, ó, lembrando aqui, ele está fora do formato. E se eu quero formatar e deixar da maneira que está essa informação aqui, eu vou e formato.
Então, muita gente não conhece isso. Então, o que as pessoas fazem, né? Muita gente faz aqui, ela digita o valor e ela já digita o valor da maneira que ela quer enxergar a informação. Então, ela coloca lá 1000, ponto, coloca lá os 30,00, por exemplo. Ela coloca a informação. Ah, ficou legal, lindo, maravilhoso a informação aqui. Só que muitas vezes essa informação, ela, quando a gente vai somar a informação aqui, ela não aceita. Então, por exemplo, dependendo da maneira que a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, a gente coloca, vou dar um exemplo de uma informação que ele não vai aceitar aqui, ó, a vírgula. Então, esse digitar o número sem formatação é exatamente isso. Então, se eu digitar, por exemplo, nessa minha função, se eu quero colocar isso numa soma, eu tenho que digitar 27 mais 1000. Eu não posso digitar 27 mais 1000, e aí eu não sei se é vírgula, se é ponto, e aí eu acabo digitando vírgula 00, por exemplo. Ou venho aqui, digito uma informação que ela não aceita, o vírgula aqui primeiro e o 00 aqui, alguma informação, tá vendo? Aí ela dá erro. Então, assim, sempre, né, a dica é nunca digite a informação da maneira que você quer aqui na célula. Nunca faça isso. Coloca a informação da maneira que é a informação digitada e toda a parte, que é a parte de formatação, a parte visual é a parte que entra na questão da configuração do valor, na formatação de valor aqui, ok? Como eu falei, parece muito básico isso, mas eu já vi muito aluno fazendo, vi muita gente fazendo, tá? E como eu falei, o objetivo aqui sempre do canal vai ser, né, transformar horas de trabalho em minutos no Excel, né, para que a gente consiga ser reconhecido, independente, né, da nossa área profissional, a gente consiga ser reconhecido. E aí, somando, né, dicas e mais dicas, como a gente vem apresentando aqui, tudo isso vai fazer com que isso seja possível, tá bom? Então, a dica aqui foi, nunca formate a sua informação. Faça isso fora, não na hora que você está digitando. Então, não coloca lá, eu quero colocar cifrão, então vou colocar cifrão, ponto, e vou colocar alguma informação. Não faça isso. Tá? Essa foi a dica. E aqui, a próxima, deixa eu ver aqui se a gente já está na dica bônus aqui. A dica bônus aqui vai ser o seguinte: eu comentei com vocês, e coloquei lá nos criativos, na divulgação da live de hoje, que no final eu ia mostrar para vocês como que a gente faz 3 maneiras de a gente fazer a soma de maneira muito rápida e como que a gente insere essa bônus mesmo, essa eu nem comentei lá, como que a gente coloca o emoji dentro de uma função, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos ver a questão das somas aqui, tá? Então, só recapitulando aqui, ó, a gente viu, né, o sinal do igual, né, a gente viu os parênteses iguais, a gente viu os 2 pontos para definir os argumentos, né, o intervalo, os argumentos obrigatórios, tipo de argumento correto, não usar mais 64 argumentos, não fazer referência a outra planilha sem digitar a informação, e aí seja ponto de exclamação, seja, né, outras informações, e incluir os caminhos corretamente, a gente já viu, e digitar a informação seca, pura, e fazer isso no formato. E agora a gente vai para o que eu prometi no nosso bônus aqui, que é o quê? Maneiras da gente fazer a somatória, tá? A primeira delas é a maneira básica, mas só a título, né, de curiosidade aqui, é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer uma função soma, a gente usa o sinal do igual e a gente coloca soma, tá? Isso eu já mostrei para vocês. Uma outra maneira, que algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, aqui na página inicial, a gente tem a opção aqui, ó, de soma, de média, de contar, de máximo, de mínimo, tá? Então, a gente pode utilizar esse recurso também. Então, eu clico aqui, então eu faço a somatória, tá? Então, essa foi uma segunda dica. Uma outra maneira, que também é uma maneira, dependendo da necessidade, vai te ajudar. Você não necessariamente, para fazer uma soma, você precisa começar pelo sinal do igual. Neste caso, excepcionalmente. Você pode começar pelo sinal de mais, e aí você faz referência à primeira célula, faz o sinal do mais novamente e faz referência à segunda. Ou seja, a gente começou uma função pelo sinal do igual, pelo sinal do mais, e o sinal do igual foi o Excel que colocou. Assim como o contrário, vamos imaginar que eu quisesse tornar um valor negativo, né, e somar o valor negativo mais um valor positivo. Então, eu não preciso também colocar o meu sinal do igual, eu começaria com o meu sinal do menos aqui, faria referência ao 200 aqui, por exemplo, e colocaria mais
e faria referência a uma outra célula aqui. Então, ele deu menos 200. Por quê? Porque eu coloquei menos 200, menos 100, e aqui, o que ele faz? Ele considera aqui menos 100 na somatória dele, porque ele colocou um menos, mais um mais e considerou menos. Mas o objetivo não é nem o resultado. O objetivo, como eu falei, você pode começar pelo sinal do menos, começar pelo sinal do igual, pelo sinal do menos e do mais, porque o sinal do igual ele vai colocar aqui para a gente, tá? Então, a ideia foi essa, tá? Mas, como eu digo sempre, eu estou passando isso como uma alternativa, como uma possibilidade e como uma curiosidade. Mas o objetivo aqui vai ser a gente inserir, né, a somatória ou somas de maneira muito rápida, de maneira que a gente consiga realmente fazer esse mesmo trabalho, mas da maneira correta. Né? Não que a maneira que eu mostrei para vocês seja errada, mas ela não é a maneira que vai otimizar, não é a maneira que vai transformar horas de trabalho em minutos de Excel e fazer com que você seja reconhecido. Não, a gente precisa fazer o algo a mais, precisa fazer o diferente, né? O plus, como a gente fala aqui. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou apagar essas informações da base e vou até gerar uma base diferente aqui para vocês, tá? Com números diferentes aqui. Como eu sempre digo, tudo que a gente aprende aqui a gente precisa colocar em prática. Muitas vezes, num próximo trabalho, a gente vai somando, né? A gente vai acrescentando novos conhecimentos aqui no nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função que chama aleatório entre, que eu já mostrei em outros eventos, e vou colocar o inferior e o superior, porque essa função ela me permite gerar, né, números aleatórios para eu fazer outros trabalhos. No caso aqui, para mostrar para vocês como a gente faz uma somatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como valor inferior 1 e como valor superior 100 e vou fechar aqui e vou fazer o seguinte, e vou teclar em Enter. Só que para a gente otimizar, eu vou recomendar, né, eu vou ensinar para vocês como a gente faz isso de uma maneira mais dinâmica aqui. Então, por exemplo, eu vou marcar primeiro toda a área que eu quero que seja preenchida com uma informação e vou começar de novo aqui, ó, aleatório entre, vou colocar número 1, ponto e vírgula, 100 e vou fechar. E vou utilizar a tecla de atalho Ctrl Enter. E aí, automaticamente, ele pegou a função que eu inseri na primeira célula e acrescentou no intervalo, que era o intervalo que eu tinha demarcado. Mas, como eu falei, isso é uma dica, né? Mas o objetivo é como a gente faz as somatórias. Então, como eu mostrei aqui, a gente tinha a possibilidade de clicar aqui, ó, nós já estávamos evoluídos aqui, de colocar o sinal da somatória, ele foi aqui na coluna e somou e tecla Enter. Vocês viram que o valor aqui ele está se alterando, por quê? Porque ele continua com a função do aleatório. Para a gente tirar a função do aleatório, já que eu já gerei os números que eu precisava, Ctrl C, né, para copiar, clico com o botão direito do mouse que vem no colar especial aqui. E aí ele queima na gíria, né, do Excel, ele queima os valores e agora eles vão ficar alterando toda vez que eu faço, né, um comando aqui. Então, ele vem aqui, ó, alt igual, e ele somou. O que acontece? Aqui a informação ela está no formato de data. Né? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uns comandos aqui para a gente fazer essa conversão de uma maneira diferente, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui, para mim, ele está mostrando que é a data só no primeiro. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O objetivo é a gente inserir esse mesmo, e aqui é uma somatória, tá? Só para vocês saberem, aqui é uma somatória, tá? O valor está aqui. Tá? Então, eu vou até formatar todos os valores aqui, ó, para a gente ter esse valor formatado tudo de uma vez aqui. Mas não é o objetivo. Então, novamente, ó, vamos aqui, e eu vim aqui, a gente veio na somatória, clicou em somatória, ele somou e teclei Enter. Mas a gente já evoluiu nesse trabalho, então como que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui a região que eu quero, vou marcar aqui a região que eu quero, onde eu quero inserir a somatória, e eu vou fazer o mesmo processo. Então, vou vir aqui e vou colocar a somatória. E vou teclar em Enter. O que ele fez? Ele somou para esses valores aqui. Então, o que eu faço? Eu vou marcar aqui, ó, de novo, eu vou marcar aqui, porque eu não sei se eu defini a minha área novamente. E agora eu vou colocar o seguinte, igual, e aí eu vou fazer o seguinte, não, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, tem um comando que é o alt igual. Então, o alt igual, ele já vai e soma todos. Então, ó, recapitulando. Novamente, ó, a gente veio aqui no primeiro comando, a gente veio na somatória. Só que ele somou uma coluna só. Então, o que eu queria fazer? Eu queria marcar todas as colunas e todas as linhas.
Então, eu marquei todas as colunas e todas as linhas para eu inserir a minha somatória aqui e teclar em Enter. E ele somou. Só que agora, o que eu fiz? Agora eu fiz de maneira diferente. Então, eu não quero pegar o meu mouse e vir aqui na somatória e fazer a somatória. Então, o que eu faço? Eu marco toda a região, toda a área que eu quero, marquei. Então, eu venho aqui, ó, Alt mais o sinal do igual e digito Alt mais o sinal do igual. E aí ele vai somando as minhas informações de coluna e as minhas informações de linha aqui, ó. Então, toda vez que eu marco aqui e eu coloco, por exemplo, eu posso vir ou clicar aqui em somatória, que ele vai somar todos os valores aqui, ok? Ou ele vai somar esse valor, no caso aqui ele tem todas as somatórias, ou no caso aqui, se eu quiser, eu posso utilizar também para fazer a minha somatória, o Alt igual aqui. Então, eu posso vir aqui e colocar Alt igual, e aí ele já soma os meus valores aqui, tá bom? Então, lembrando, ó, a gente fez pela somatória normal, a gente veio pela barra aqui, a gente fez um só, a gente fez todas as linhas aqui, nós utilizamos os mesmos comandos aqui, então eu coloquei aqui, ó, Alt igual, e aí ele somou a minha coluna também. E a gente pode fazer tudo isso de uma única vez, tá? E agora, por último, eu vou mostrar para vocês como a gente faz, como a gente coloca um emoji numa função do Excel. Tá? Então, eu vou colocar, deixa eu colocar um número aleatório aqui, deixa eu até apagar essa informação. Eu vou colocar uma informação aqui, vou colocar 500. Só para a gente simular a informação que eu quero. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função, né? Novamente, não se atente à função, o objetivo é o emoji. E aqui eu vou colocar uma função e eu vou dizer o seguinte. Vou começar pelo sinal do igual e vou colocar se, ok? Vou abrir meu parênteses e vou colocar. Se esse valor aqui, ele for maior do que 500, ok? Se ele for, vou colocar até diferente, eu vou colocar, se ele for maior do que 300, ele vai fazer alguma coisa. O que é esse alguma coisa que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque um emoji, qualquer aqui. Então, como que a gente coloca um emoji? A gente coloca a aspa, e eu venho aqui no sinal do Windows, que pelo menos no meu teclado aqui, fica do lado esquerdo da barra de espaço, que é aquele sinal do Windows. E na sequência eu teclo o meu ponto, que fica do meu lado direito do espaço. Então, é o sinal do Windows mais o ponto. E eu venho aqui e vou escolher um emoji. Então, assim, se o valor for maior que 300, né, vamos fazer uma coisa, uma carinha legal aqui, ó. Então, vamos fazer Vamos colocar um joinha, vai. Vamos colocar um joinha. Eu fecho, porque ele entende que isso é um texto, ok? Ponto e vírgula. E agora eu quero o seguinte, na minha condição, se ele não for maior que 300, o que eu quero que ele faça? Se ele não for maior que 300, na minha visão, ele deu ruim. Então, se deu ruim, sinal do Windows, sinal do ponto, aqui novamente. Cadê? Ó? Sinal do ponto. E aqui, ó, deixa eu só colocar. E aí eu vou escolher novamente um outro emoji aqui. Então, assim, se ele deu ruim, o que a gente vai colocar? Vou colocar uma pessoa com a carinha de desespero aqui e vou fechar o meu parênteses e vou teclar em Enter aqui. O que ele está dando de erro aqui para mim? É porque aqui, ó, precisa estar entre aspas, ponto e vírgula, e aqui precisa estar entre aspas. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Ficar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar 600. Deixa eu colocar 100. Ver se ele entendeu nossa função aqui. Beleza, deixa eu centralizar e deixa eu ampliar ele aqui. Então, assim, ó, eu fiz uma fórmula C simples, porque a gente precisava colocar uma condição para ter dois emojis aqui para ficar mais interessante. E aí, na minha função, eu disse o seguinte, se esse número aqui ele for maior que 300, o que eu faço? Se ele for maior que 300, mostra um joinha, né? Ficou legal o joinha. Se não for, coloca a mão na cara, tipo, desespero, deu ruim, deu M no ventilador. E é isso que ele está fazendo.
Então, vamos avaliar aqui nossa função. Ó. Se o E2 for maior que 300, 100 é maior que 300? Não, não é. Puta, deu ruim. Então, fez carinha de, né, deu ruim aqui, ó, por exemplo. Se der, vamos colocar aqui, ó, 350, legal, nossa função aqui, nossa fórmula aqui é, se for maior que 300, 350 é maior que 300, e aí apareceu o valor aqui. Lembrando, a gente vai montar isso uma única vez, e aí ele vai só arrastar e servir para todos os outros. Lembrando que o objetivo aqui, como eu falei, é que visualmente a gente coloque, né, consiga colocar, além da curiosidade, obviamente, mas que a gente consiga colocar um indicador nas planilhas, para que dessa maneira a gente consiga otimizar o nosso tempo, transformar nossas horas de trabalho em minutos no Excel e ser reconhecido em qualquer segmento, em qualquer área, né? Como eu falei, se você trabalha numa área que você precisa colocar um emoji diferente, você coloca o emoji, né? Mas a ideia é saber o que a gente precisa colocar ou não. Tá bom? Então, esse foi o bônus, conforme prometido. Como eu falo sempre, o objetivo é que vocês curtam, que vocês saiam dessa live transformada, que vocês não esqueçam, quem chegou até aqui, quem ficou até aqui, quem gostou do conteúdo, tira uma foto, compartilha com os amigos, com as pessoas, até por curiosidade, né? Mostra, eu tenho certeza que 99%, né, dos seus amigos, dos colegas do trabalho, dos vizinhos, não conheciam, né, pelo menos uma dessas, né, das situações, dos casos que eu coloquei aqui. Então, vai ser legal a gente poder compartilhar esse conteúdo, né? Para quem é inscrito no canal, novamente quero agradecer. Para quem não é inscrito no canal, né? Eu acho que é uma maneira simples aí de poder retribuir, né, esse conteúdo de valor, esse conteúdo transformador, é se inscrever nos canais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim, em todas as minhas redes sociais. No mais, como sempre, agradecer e dizer para vocês que a gente está fazendo, né, conteúdo sempre, a todo momento a gente está fazendo conteúdo aqui, e eu espero vocês aqui em outros eventos. Agradecer realmente mais uma vez. Se tiver uma dúvida, né, alguma dúvida, coloca aqui no chat. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo para vocês depois. Mas o mais importante é que realmente vocês tenham saído daqui com conteúdo novo, tá bom? Então, um abraço, obrigado mais uma vez, e a gente se vê no nosso próximo conteúdo, tá bom? Um abraço, até mais, bom descanso para todo mundo.